O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos. Vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até à cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os peregrinos, peregrinas, devotos de nossa Mãe, Nossa Senhora, irmãos e irmãs que se encontram aqui para louvar e bendizer a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, mais uma vez, sintam-se acolhidos e acolhidas, e que as nossas orações cheguem até o coração de Deus, para que os seus pedidos possam ser atendidos. E também as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A todos vocês, contem com as nossas orações e que o vosso dia seja muito abençoado. Hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, nós dedicamos a São José, o padroeiro universal da família. Que São José possa abençoar a vossa família e que a sua família possa se configurar à família de Nazaré, a Jesus, a Maria e José. Que São José abençoe todos vocês. E ao final da celebração, nós estaremos lá no altar de São José para louvá-lo e bendizê-lo e também procurar configurar a nossa vida à vida de São José, principalmente uma vida voltada através da paciência. E por falar em paciência, a nossa historinha de hoje, ela tem a ver com a paciência. Certa vez, um pai, já com seus 75 anos, ele estava sendo vitimado pelo mal de Alzheimer. Então ele estava naquela fase entre a lucidez e a falta da mesma. E certo dia, ele foi caminhar com o filho pelo jardim da cidade. O filho levando um jornal e o pai o acompanhando, até que sentaram num banco. E sentando lá no banco, o filho lendo o seu jornal e o pai contemplando a beleza do jardim. Num certo momento, o pai avistou um pássaro que se sentou na árvore.
E o pai então perguntou para o filho: o que é aquilo? E o filho disse: é um pássaro, meu pai. Passado 2 minutos, o pai perguntou de novo: o que é aquilo? E o filho respondeu: é um pássaro, meu pai. E o passarinho voou, mas veio um outro e se sentou ali próximo a eles no chão. E o pai perguntou: meu filho, o que é isto? E o filho respondeu: é um pássaro, pai. Passado 3 minutos, o pai perguntou de novo: meu filho, o que é aquilo? E o filho respondeu: eu já lhe disse, meu pai, que é um pássaro. Só que ele respondeu de uma forma bastante áspera. E o pai sentiu a dor daquelas palavras, abaixou a cabeça e ficou ali calado. E o filho então disse: meu pai, vamos embora. E chegando em casa, o pai foi lá na biblioteca e trouxe um diário. Abriu numa determinada página e pediu para o filho: leia em voz alta. E o filho começou a ler: hoje saí com meu único filho para passear, o dia em que ele está completando 3 anos. E vendo um pássaro, ele me perguntou: pai, o que é aquilo? E eu disse: é um pássaro, meu filho. E o abracei. E depois ele perguntou: pai, o que é aquilo? E eu disse: um pássaro. E eu o abracei. Por 21 vezes, o meu filho de 3 aninhos me perguntou o que é aquilo. E por 21 vezes, com toda a paciência e amabilidade, eu respondi para ele: é um pássaro, meu filho. E ele sempre me abraçava. E foi aí que o filho entendeu que era hora de retribuir ao pai tudo aquilo que ele fizera para ele durante a sua vida. Nós temos que agir assim, meus irmãos e irmãs. Tratar as pessoas com paciência, tratar com dignidade, tratar com respeito. Não é à toa que o mundo é redondo. O mundo dá voltas, a vida dá voltas. Hoje somos jovens, mas chegará um tempo que ficaremos idosos e vamos precisar da ajuda dos nossos filhos e filhas. Portanto, você que é filho e filha, cuide bem do seu pai, tenha paciência com ele. Cuide bem da sua mãe, tenha paciência com ela. E você que é mãe, e você que é pai, procure cuidar muito bem dos seus filhos, educá-los bem, mostrar a ele o valor que é o ser família, o estar juntos. E é isso que está acontecendo na primeira leitura de hoje. Vemos que Agar é expulsa de casa com seu filho Ismael. E a grande pergunta que o texto faz para nós: por que que Deus está permitindo com que isto aconteça na vida de Agar e na vida de Ismael? Só que depois, quando vamos lendo o texto, vamos percebendo que Deus jamais abandona os seus filhos e filhas. Ele está sempre presente. Tanto é que quando Agar se desespera para não ver o seu filho morrer, ela então se afasta e fica questionando a Deus. E o menino, o Ismael, chorando desesperado, Deus então vem ao seu encontro para ajudá-lo, para atendê-lo. O texto nos mostra que Deus vem libertar o pobre e o oprimido, o pobre Ismael e Agar, que estava sendo oprimida. E no final do texto vai dizer que tanto Agar quanto Ismael, eles foram agraciados com a bênção de Deus. O texto nos ensina que nós devemos ter muita paciência com as situações adversas que passamos em nossa vida. Situações adversas estas que nos ensinam, que nos modelam para que possamos crescer cada dia melhor. Crescermos cada dia melhor no sentido de descobrir este Deus que é amor, este Deus que é perdão, este Deus que é providência.
Já no Santo Evangelho de hoje, que é a continuação do texto de ontem, e ontem nós vimos que os discípulos ficaram com medo do mar que queria afundar a barca, e hoje percebemos que Jesus dá uma ordem para os porcos se atirarem ao mar. E por que Mateus continua com este tema? E por que no texto de hoje aparece de novo esta palavrinha mar? E ontem eu dizia que mar representa o mundo, as trevas, o mal, o caos. E os porcos no texto de hoje representa o quê? O pecado. E quem produz o pecado é o mundo, é o mal, é o caos. Então vamos devolver ao mundo o que é do mundo. Vamos devolver ao mundo o pecado, aquilo que escraviza o ser humano. Os dois que aparecem aí no texto e que estão possuídos por um demônio, esse demônio aí é o pecado. Mas é o pecado do ter, do poder e do prazer. Esses três pecados que assolam o ser humano no dia a dia, na sua vida. Naquela região onde está passando essa narração de hoje, a grande fonte de lucro daquele povo era a criação de porcos. Eles dependiam dos porcos para sobreviverem, mas eles faziam deste lucro o seu Deus. Eram pessoas que já estavam acostumadas a ter o poder, o ter e o prazer em sua vida através do dinheiro que era produzido na venda daqueles porcos. Por isso que no final do texto, a cidade vai se reunir e vai pedir para Jesus se afastar. A cidade que abandona a Cristo, a cidade que abandona a Cristo para se entregar às riquezas materiais. Encontramos tantas cidades, tantas famílias, tantas pessoas que abandonam a Deus para se entregar aos prazeres da vida. E não é por aí. Nós somos convidados a nos libertar, paulatinamente, de tudo aquilo que vai nos escravizando, principalmente o ter, o poder e o prazer. E para encerrar a reflexão de hoje, mais uma historinha para entendermos o Santo Evangelho. A primeira historinha foi para a primeira leitura, mas a segunda historinha será para o Evangelho. Certa vez, estava passando por uma estrada, um jovem, no seu carro importado, novo, e ele então avistou um pastor que estava conduzindo as suas ovelhas. Ele parou o carro e se dirigiu até o pastor e disse ao pastor: olha, se eu acertar quantas ovelhas o senhor tem aqui, no seu rebanho, o senhor me dá uma de presente? E o pastor então disse: perfeitamente. Então ele tirou o seu tablet, e acessou a internet, e a internet acessou o satélite, e ele então pôde descobrir quantas ovelhas haviam ali. E ele respondeu: 1.586 ovelhas. E o pastor disse: perfeitamente, você acertou. E ele então, agarrando uma ovelha e já se dirigindo para o carro, o pastor então perguntou a ele: interessante, meu filho? Você é uma pessoa que vive afastada das outras pessoas e também dos animais. E o jovem então disse: como o senhor acertou? E o pastor sábio lhe respondeu: porque você parou aqui sem motivo. Depois você resolveu contar as minhas ovelhas sem eu pedir. Depois você cobrou algo, de uma coisa que eu já sabia. E por fim, você não entende nada de ovelhas, porque você está levando o meu cachorro. É isto. Encontramos muitos, não só jovens, mas pessoas já com uma certa idade, que estão depositando a sua confiança nos meios tecnológicos, na ciência. Claro que a ciência é muito importante para o nosso desenvolvimento. Claro que os meios tecnológicos são muito importantes
para o nosso desenvolvimento. Afinal, hoje em dia, os meios tecnológicos, eles encurtam a distância, né? Você, através do lugar que você se encontra, você pode se conectar ao mundo, como, por exemplo, esta Santa Missa, que está sendo acompanhada em vários lugares do mundo, através da rede mundial de computadores. Mas, infelizmente, tem gente que deixa com que estes meios tecnológicos escravizem a sua vida. E Jesus hoje, Ele pede para que nós nos libertamos, não sejamos pessoas alienadas. E os nossos jovens, e também, por que não dizer, adultos e idosos, estão se tornando alienados. Pessoas que não têm mais vocabulário, pessoas que não sabem escrever, pessoas que não sabem ler direito. Estamos caminhando para uma cultura fadada ao fracasso. É hora de mudar. É hora de utilizar os meios que nós temos à nossa disposição a nosso favor e não contra nós. Afinal, como vamos dizer na Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que Jesus tire do nosso coração este pecado chamado alienação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.